que são 9, né? No caso, a gente está estudando os dons do Espírito Santo. E desses 9 dons, a gente falou aí sobre 6 já, né? E para facilitar, só recordando que a gente dividiu em grupos, né? Então a gente pegou esses 9 dons, chamados dons do Espírito, dividimos em 3 classes, né? Subcategorias de grupo que está aí no centro desse slide. Dons de revelação, dons de poder e dons da palavra, para poder facilitar o entendimento, até porque existe uma associação, né? Que permite agrupar esses dons aí para a gente poder visualizar de uma forma mais fácil e também memorizar, né? Aprender deles aí com mais acessibilidade. Então a gente falou sobre dons de revelação, né, que são palavras de sabedoria, palavras de conhecimento, discernimento de espíritos, que é o discernimento espiritual. Todos esses 3 estão voltados a algum tipo de revelação, não apenas a revelação como algo que só Deus sabe, né? E ele vem revelar através do homem, através de alguém, mas a gente fez a diferenciação aí, né? A palavra de sabedoria, onde o Espírito Santo ele concede uma revelação para poder dar uma direção. E na palavra de sabedoria, a revelação ela é sempre seguida de uma palavra de conselho, o que vai diferenciar. A palavra de conhecimento, que é aquela onde há a revelação, né? Só que essa revelação ela vem de uma maneira somente assim a mostrar algo que já aconteceu, que está acontecendo, ou que está por vir, não necessariamente, não acompanhada, né, de uma palavra de conselho. O discernimento espiritual, que também é uma forma que o Espírito Santo usa para revelar o ambiente espiritual, para revelar, mostrar, né, o mover, o agir de espíritos malignos e até mesmo para discernir o que Deus está movendo, o que Deus está fazendo. E muito importante esse dom também. No segundo grupo ali, dons de poder, nós falamos sobre o dom da fé, operação de milagres e os dons de curar, né? Então o dom da fé, só lembrando que não é aquela fé comum, não é uma fé que todos nós temos ou que alguém recebe, né? Aquela porção, aquela medida de fé descrita lá em Romanos 12, mas se trata de uma fé superior, de uma fé além, capaz de mover o sobrenatural. Até porque é um dom, é pela graça, né? Dada a algumas pessoas pelo Espírito Santo para que essa pessoa possa fazer demonstrações de poder do sobrenatural de Deus, movendo sobre a natureza, movendo sobre o físico, né? E movendo até mesmo sobre as regiões espirituais pela fé. Falamos sobre a operação de milagres, que são aquelas coisas miraculosas que você, olhando, né? Que alguém olhando assim, a olhos naturais, vai logo perceber que só Deus para fazer algo tão tremendo, tão maravilhoso, né? Então a operação de milagres também é um dom aí de poder. E dons de curar, que nós falamos também, que é o único desses 9, né? É o único que vem no plural, porque ele não envolve apenas uma maneira de se manifestar, mas trata de vários dons, ou melhor, da cura através de várias maneiras dela ocorrer. A gente vê, por exemplo, né? Quando Jesus ele cura aquele cego, cuspindo no chão ali, fazendo um lodo, e ali o cego é curado, né? Ele coloca aquele lodo, aquele barro, né? Aquela laminha ali no olho do cego, e ali o cego recupera a visão. Então é uma das maneiras, mas existem várias outras maneiras aí da manifestação da cura acontecer, e por isso então vem no plural, né? Dons de curar, porque são várias formas de se manifestar esse dom, esse poder de cura, quando o Espírito Santo está operando através de alguém. E hoje nós vamos falar, né, para dar continuidade e encerrar também esse grupo dos 9 aí, nós vamos falar sobre dons da palavra, que também não é menor nem maior do que qualquer um outro, né? Eles se igualam, e aí lembrando que todos os dons eles servem para a edificação da igreja, do corpo de Cristo, para glorificar o nome do Senhor, né? E que nenhum dom é usado ou deve ser usado para que alguém possa alcançar aí mérito ou fama, né? Ou se gabar de ser usado naquele dom. Então, na verdade, a gente tem que usar com o máximo de humildade, de simplicidade, sabendo, reconhecendo que não é nosso, é algo que nos foi emprestado, comissionado, para que a obra de Deus se cumpra, né? Para que os planos de Deus sejam alcançados. Então vamos lá. Dons da palavra, né? Que envolve profecia, variedade de línguas e interpretação de línguas. Vou avançar aqui. Vou ter que pular um pouquinho aqui. Aqui. Dons da palavra. Então a gente vai ver aqui algumas características dos dons da palavra, né? E começando aqui pelo dom de profecia. Então quando a gente fala de dom de profecia,
aqui existe um resuminho para poder entender um pouco mais esse dom, para dar assim uma panorâmica dele, como eu fiz com os outros dons. Então, dom de profecia. Uma fala sobrenatural em língua conhecida, ou seja, no nosso caso, língua portuguesa. O mais importante dos dons vocais, né, de todos aí, esses 3 que a gente vai estudar hoje, ele é o mais importante. Ele está descrito lá em Coríntios 14. E ele tem diferentes níveis. Ele pode aparecer, né, acontecer em 3 níveis diferentes, o dom de profecia. Numa fala inspirada, usando o dom de profecia em si, né, ou no ministério do profeta também. Como se manifesta? Numa inspiração momentânea, dentro do conhecimento, 1 Coríntios 13 e 9, se você tiver com a sua Bíblia, vamos começar aí a dar função para ela nessa noite já, né? Tem alguns textos que a gente vai usar para dar base naquilo que a gente está estudando. Então, dentro do conhecimento, 1 Coríntios 13 e 9 diz assim: porque em parte conhecemos e em parte profetizamos. Então, o dom de profecia, ele está dentro do conhecimento de algo que Deus já mostrou, e agora ele é usado, a liberação da palavra no sentido de profetizar, ou a anulação de um agir das trevas, de um agir do maligno, ou para profetizar a bênção, a abertura de portas, para que Deus possa estar no comando, né? Para lançar palavras de profecia, para que o Senhor possa aí, liberar o poder sobre essa palavra e ela venha se cumprir. Produz edificação, exortação ou consolo. Em alguns casos pode ter mais de um desses itens juntos também. Como julgar a profecia? Deve se cumprir pela palavra com os outros e também com os outros profetas. Vou falar sobre esses itens aí ainda, tá? Exemplo bíblico, vou deixar para o final desse slide aqui. Então vamos lá. Aqui é só um resuminho para poder ter uma panorâmica, como eu falei, entender, né, algumas características e poder diferenciar esse dom dos outros que estão dentro desse grupo dos dons da palavra. Então, o dom da profecia, primeiro, ele é uma fala sobrenatural em língua conhecida. Aqui, ó, ele tem diferentes níveis de atuação. Então, quando a gente fala de dom de profecia, a gente está falando sobre o poder que é dado a alguém, da parte do Espírito Santo, para ele liberar uma palavra e essa palavra se cumprir. Essa palavra é liberada e ela vai gerar, é semelhante aí, né, comparável ao haja que saiu da boca de Deus quando ele criou todas as coisas e que sai até hoje, porque Deus continua criando, né? Até hoje o nosso Pai trabalha. Então, o que a gente precisa entender? O dom da profecia, ele está ligado à fé, à autoridade da palavra que é liberada, mas ele vem também recheado aí, né, com a cobertura do Espírito Santo na forma de dom. Então a pessoa diz, olha, tal dia vai acontecer tal coisa, e chega aquele dia acontece. Não é que foi revelado, então presta bem atenção. Não se trata de revelação, se trata de profetizar algo e esse algo acontecer. Existe aí às vezes uma mistura, né? Onde o dom de profecia pode ser confundido com a revelação. Ele pode sim, a gente vai ver aqui, ser usado na sequência de uma revelação que aconteceu, mas ele está ligado principalmente a uma fala sobrenatural, a uma fala poderosa, onde a pessoa tem esse dom, ela libera uma palavra sobre algo para que algo se cumpra, e aquilo se cumpre porque ela profetizou que aquilo aconteceria. Então, quando a gente vê esse dom, né, ministrando, dizendo, sei lá, daqui 10 dias vai acontecer tal coisa, daqui um ano, lembrando aí de Ana, né? Ana, quando ela está chorando ali, clamando por um filho, e o profeta fala para ela, olha, daqui um ano você vai ter o seu filho nos braços. Então ele está profetizando. Não se trata de revelação daquela maneira como a gente estudou nos itens anteriores aí, né? Então vem em diferentes níveis. Através de uma fala inspirada, ou seja, uma inspiração que o Espírito Santo dá e a pessoa libera não por ela própria, não por si mesma, mas porque veio aquela inspiração momentânea. Naquele momento o Espírito Santo queria liberar, Deus queria liberar algo acerca de alguém, a respeito de alguma situação. E ele coloca aquela fala que é inspirada, que a pessoa não planejou, não pensou em falar, mas no meio ali da oração ou da pregação dela, ela libera de uma maneira inspirada e sobrenatural. Esse dom também de profecia, ele pode acontecer pelo próprio dom da profecia. A palavra de Deus diz que o espírito da profecia, ou o espírito dos profetas, está sujeito ao profeta. Então, quando o profeta libera, porque ele já tem o dom de profecia, de palavra de conhecimento, ou ele está operando em outro dom de revelação que a gente já citou, ele pode então aqui, na sequência, profetizar algo dentro daquilo que Deus está mostrando.
na fala inspirada, não necessariamente ele está vendo nada, não foi revelado nada. Ele está lançando, por inspiração, algo para que se cumpra. É o haja, né? É o verbo de Deus aí, o poder da palavra. Tá, só uma sugestão da pastora aqui, mas a gente vai falar já já sobre isso. Então, olha só, ministério do profeta, né? Outro nível. Então, dentro do ministério profético, o dom da profecia, ele acontece também. Dentro disso que eu acabei de falar, o profeta ele pode receber uma palavra de conhecimento, uma revelação, como a gente, no popular, né, como é dito no popular, e ali ele profetizar dentro do ministério profético para que se cumpra, né, para trazer uma solução, uma saída, uma direção para aquela pessoa que está precisando no momento. Se manifesta, então, de maneira momentânea, é uma inspiração momentânea, não é algo que a pessoa faz o tempo todo, ela não fica o dia inteiro, né, profetizando. Como a maioria dos dons, quando o Espírito Santo quer ativar, ele ativa e usa a pessoa. Não é a pessoa que tem o controle, o domínio sobre isso, sobre o dom, qualquer que seja ele, né? Então é uma inspiração momentânea que vem quando o Espírito Santo ativa e tem uma finalidade que Deus quer cumprir, quer fazer naquele momento. Então é despertado, é ativado esse dom e a pessoa libera uma palavra de profecia, a qual vai ser testada, como a gente vai ver aqui, ó. Então, dentro do conhecimento, né, que nós lemos, porque em parte conhecemos, em parte profetizamos. Então, conhecimento, profecia, né? Revelação, profecia, são duas coisas diferentes. Produz o quê? Produz edificação para o corpo de Cristo, para a vida da pessoa que está sendo ministrada, ou pode produzir também exortação, cajado, né? Paulada na cabeça daquele que está andando em erro, que está fazendo alguma coisa que desagrada a Deus, e Deus pode usar, então, a palavra de profecia também aí na vida de quem tem esse dom para sentenciar alguém a um tempo de juízo, né? Ou a um castigo. E também pode produzir o consolo, porque a pessoa estava desconsolada, já havia perdido a esperança e não estava assim, conseguindo, né, encontrar uma saída, uma solução. Então, uma palavra assim pode trazer também consolo para aquela pessoa, para aquela alma que está abatida. Como que nós devemos julgar a profecia? E aqui eu vou dizer não só a profecia, né, mas todos os dons, na verdade, eles estão aí debaixo, né, de julgamento ou de avaliação para saber se procedeu de Deus ou não, se foi verdadeiro ou se foi o falso, né? Porque a palavra fala sobre os falsos profetas nos últimos tempos, e o falso só existe porque existe o verdadeiro. Na verdade, é a distorção daquilo que Deus estabeleceu da maneira como Deus criou para acontecer. Então, como que a gente julga, né? A profecia e o cumprimento dos dons. Primeiro, deve se cumprir, obviamente. Então, se a pessoa afirma, por exemplo, que ela tem dom de profecia, ela vai e profetiza, ela dá um prazo, ela dá uma data e não se cumpre, então é uma das maneiras de avaliar. Se cumpriu, é Deus, né? Se não cumpriu, aí a gente já considera, né, que às vezes a pessoa falou por si mesma. Pela palavra, é outra questão. Toda a profecia e todo o uso dos dons, ele tem que estar de acordo com a palavra de Deus, de acordo com as Escrituras, de acordo com aquilo que Deus estabelece e, inclusive, né, com aquilo que as Escrituras relatam sobre o uso de dons, porque vai ter vários textos aí na Bíblia, falando sobre o uso de dons, a manifestação, como foi usado, como aconteceu. Então tem que estar condizente com a palavra de Deus. E também julgar através de outros profetas ou de outras profecias. Eu não sei se já aconteceu com alguém, mas aconteceu já muito com a gente, e acontece, né, ainda. Da profecia, ela vir de tempo em tempo sendo confirmada. Né? Eu lembro foi logo que a gente casou, não faz muito tempo não, a gente começou a receber uma série de profecias no sentido de viagem, né? de cruzada evangelística para levar a palavra de Deus. E eu lembro que naquele tempo uma hora você estava num lugar, outra hora você estava em outro lugar, e ali as pessoas começavam a profetizar, mas sempre com uma ligação do que já havia sido profetizado anteriormente. Então eu lembro da gente estar no monte e alguém dizer, olha, prepara a mala porque Deus está mandando passagens para vocês. E aí passado mais algum tempo, a gente estava em outro lugar, numa igreja, se não me engano, e aí Deus falar da mesma questão, né? Por que você não fez a mala ainda? E aí ligando essas profecias. Então, uma das formas de julgar a profecia também é através daquilo que outros profetas, né? Ou outras pessoas com dom vão profetizando e vão liberando, né? Entre profecias e revelação, está tudo interligado porque o Espírito é um só, e o Espírito de Deus, o Espírito Santo, ele não é espírito de confusão. Então não tem como estar falando, né, uma pessoa dizer que está sendo usada pelo Espírito Santo, que é usada nos dons,
e essa pessoa falar A e vem o outro falar que é B. Não. Ele vai sempre manter a mesma linha, uma linha baseada na verdade, porque ele também é chamado Espírito da Verdade, como a gente vai ver já já. Então, toda profecia, né, ela deve ser avaliada, deve ser julgada e comparada à palavra de Deus aí também. Um exemplo bíblico que eu queria deixar aqui antes de mudar o slide, né, ele está lá em Atos 21:10. Se você está com a Bíblia aí, abre aí. Atos 21:10, para a gente ter um exemplo aqui, né, que fala sobre Ágabo, o profeta. E aí, Atos 21:10 diz assim: E demorando-nos ali por muitos dias, chegou na Judéia um profeta por nome Ágabo, e vindo ter conosco, tomou a cinta de Paulo, e ligando-se os seus próprios pés e mãos, disse: Isso diz o Espírito Santo. Assim ligarão os judeus em Jerusalém o homem de quem é esta cinta, e o entregarão nas mãos dos gentios. Então o profeta aí, ele estava declarando algo que aconteceria sobre Paulo, e ele estava fazendo isso debaixo de dom de profecia. Ele não estava revelando algo nesse momento, ele estava profetizando algo nesse momento. E a gente precisa entender essa diferenciação, porque no original a palavra que vai trazer, palavra de conhecimento, que vai trazer revelação, é uma, e nos textos, como aqui, né, em Atos, onde fala sobre o uso do dom da profecia, de profetizar, vai trazer no original uma palavra distinta, uma palavra diferente. Então tem essa diferenciação aí. Outra questão aqui é sobre o uso das línguas, né? Ainda dentro dos dons da palavra. Hoje é suquinho, tá, pessoal? Não é chá nem café. Sobre os dons da palavra, é o uso das línguas, né? O uso da língua dos anjos, chamada língua dos anjos, ou línguas estranhas. E a gente precisa entender muito bem isso daí, porque o uso de línguas, ou a oração em línguas, né? Ela tem um valor, assim, ela é uma ferramenta maravilhosa da parte de Deus, é uma ferramenta assim que ela precisa ser utilizada, né? A palavra de Deus diz que aquele que ora em línguas, ele edifica-se a si mesmo. Então, se a gente quer edificar a nossa casa espiritual, a nossa vida no Espírito Santo e na presença de Deus, o uso das línguas aí, né, da oração em línguas, ele é imprescindível. Então vamos lá. Dois últimos dons desse grupo aqui. Variedade de línguas. É uma fala sobrenatural em língua desconhecida ou idioma desconhecido. Não é habilidade linguística, ou seja, não é como você aprendeu inglês, aprendeu francês, né? Não é uma habilidade que você conquista, vai lá, estuda e sai falando, né, aquela língua. 1 Coríntios 14:13, já vamos ler, né? Ele fala sobre ore para interpretar. Necessita ser acompanhada de interpretação, que é o dom seguinte que a gente vai falar também hoje ainda. Mas eu quero aqui, ó, ler esse texto aqui de 1 Coríntios 14:13. Se eu tiver com a Bíblia aí, vai marcando ou abre. Que diz assim: Por isso, o que fala em língua desconhecida, ore para que possa a interpretar. Então, tão importante quanto falar em línguas ou ter variedade de línguas, né? Que aí tem uma questão assim: a pessoa pode orar em línguas e não ter ainda variedade de línguas. Orar em línguas, né? A língua do Espírito, a língua dos anjos, a linguagem dos anjos. Orar em línguas, falar em línguas é uma coisa. Variedade de línguas é outra coisa. Ou seja, variedade aqui se refere a um dom. Esse dom, ele é dado a pessoas de diferentes maneiras, né? A gente sabe de testemunho de pessoas, por exemplo, que foi semelhante a Atos 2 ali, né? Que foi pregar numa outra nação e ele falava na língua portuguesa, mas as pessoas lá entendiam no idioma delas, sem intérprete, sem tradutor, em alguns momentos, em algumas situações. Então, quando Deus quer usar alguém, ele vai colocar esse idioma ou essa linguagem que a pessoa pode estar falando em língua, né? Tem situação dela falar em português e ser ouvida no idioma local. Tem testemunho, situação da pessoa falar na língua dos anjos e ser ouvida também por alguém no seu idioma. Então, a variedade de línguas aí, ela tem essa diferença, tá? Falar a língua dos anjos é para todos. Todos têm acesso. A partir do momento que você tem o Espírito Santo, o reino já está dentro e a linguagem do reino já está dentro. Só precisa ser ativada, despertada. Então, falar em línguas é uma coisa, variedade de línguas é outra. É um dom concedido pelo Espírito Santo para algumas pessoas, aqueles a quem ele quer usar. Essa fala sobrenatural numa linguagem que nem a pessoa entende,
mas que o seu interlocutor muitas vezes entende, ou por intermédio de intérprete, como a gente vai ver. Deus fala, né, a igreja, Deus fala a uma nação, Deus fala a um governo, fala a quem Ele quiser, e mediante intérprete ali também, ele pode estar colocando uma mensagem, sentenciando, trazendo juízo, ou colocando um momento de refrigério sobre aquela pessoa, aquele lugar. Então, independente se você ora em línguas, se você já fala a língua dos anjos, ou se o Espírito Santo te concedeu variedade de línguas, que aí se trata de mais de uma linguagem, de uma variedade, 1 Coríntios 14:13 está nos incentivando aí a buscar, a pedir, né, ao Senhor para que Ele dê também a interpretação, para que quando Ele quiser falar alguma coisa para um grupo de pessoas no meio do culto, na igreja, ou para alguém individualmente, mas que haja a interpretação para aquela pessoa poder receber a mensagem que está sendo transmitida. Necessita ser acompanhada de interpretação para que as pessoas possam, né, receber a mensagem que está sendo passada. Tipos diferentes. É diferente no caso aí, é o que eu acabei de dizer, né, do falar em línguas. Pode ser usado como linguagem de oração, né, como dons de variedade, como sinal aos incrédulos, que é o que acontece lá na igreja primitiva. A linguagem, né, se vocês pegarem ali depois Atos 2, na descida do Espírito Santo sobre a igreja, eles começam a falar e as pessoas de várias nações que estão do lado de fora ouvindo, ficam intrigadas, né? Começam a debater entre eles, dizendo, olha, como é que eu estou entendendo na minha língua, você na sua, se eles são judeus, né? E não falam a nossa língua. Então aquilo ali serviu como sinal para que os incrédulos pudessem crer no poder de Deus, e que Deus tem esse poder de confundir as línguas, como foi em Babel, ou usar uma língua de uma maneira que todos entendam, como foi em Atos ali dos Apóstolos. Tem finalidade evangelística, então não é para dizer que é poliglota no reino de Deus, no Espírito, para bater no peito e se exaltar por conta disso, mas a finalidade sempre de todo dom, ela é para a edificação do corpo de Cristo, da igreja, e para alcançar vidas, alcançar almas, né? E ela se torna um diferencial também para aqueles que já têm os dons, que têm o Espírito Santo, para poder manifestar o poder de Deus. E a língua, né, essa variedade de línguas, enquanto dom, ela é mais um sinal do poder dos dons que o Espírito Santo dá para alcançar diferentes finalidades. O uso público, né, o uso dela sempre é público, então já diferencia mais um pouquinho também, porque quando a gente ora em línguas, isso não necessariamente é em público. Na verdade, Paulo exorta para não fazer isso em público, a menos que tenha intérprete. Mas quando a gente usa a língua estranha, né, individualmente, quando estamos orando em línguas, às vezes pode ser dentro do seu quarto, dentro do seu carro, isoladamente. Já o dom de variedade de línguas, ele é liberado ou ativado pelo Espírito Santo, para quem tem esse dom, para uso público, né? E aí eu volto mais uma vez a citar a igreja de Atos lá, mas acontece em outros momentos também. Sempre que possível, né, ter um intérprete. 1 Coríntios aí, 14, lá no 27, também vai dizer assim: e se alguém falar em língua desconhecida, faça-se isso por 2, ou quando muito por 3, e por sua vez, e haja um intérprete. Então aí Paulo vai exortar, né, 1 Coríntios 14 e outros textos, Paulo vai dar toda a instrução à igreja, dizendo que a importância, primeiro, a importância de orar em línguas, de falar em línguas. Segundo, que essa ferramenta que o Espírito dá através da língua dos anjos, né, ela edifica a vida espiritual da pessoa que ora em línguas. E aí vai dizer o seguinte, em terceiro lugar, que quando for falar isso em público, usar, né, essa linguagem em público, que haja intérprete, ou senão, não fala, não usa essa linguagem, né? Então, é necessário haver intérprete, e não havendo intérprete, se for o caso de usar, então, buscar também o dom de interpretar aquilo que está sendo dito, para que as pessoas possam receber, para que as pessoas possam, a igreja possa ser edificada, né, a vida ali está sendo ministrada. Consigo mesmo e com Deus, ele também vai dizer no verso seguinte, né? Mas, se não houver intérprete, esteja calado na igreja e fale consigo mesmo e com Deus. Então, Paulo, ele dá essa orientação do uso correto, do uso adequado dessa ferramenta, né, do Espírito. Então, se tiver intérprete, ou se você interpreta, usa. Se não tem intérprete e você não interpreta, não use em público, né? Deixa para falar com o Senhor aí diretamente, porque vai ser mais edificante.
E outra questão também que é abordada aqui, que não é menos importante, né? É a questão de não proibir, que está lá nos versos 39 e 40. Porque o que acontece? Aí tem uma questão até que eu vou citar. 1 Coríntios 14, 39 e 40 diz assim: portanto, irmãos, procurai com zelo profetizar, e não proibais falar em línguas. Mas faça-se tudo com decência e com ordem, né? Então todas as coisas de Deus a gente faz com ordem e decência. Procura fazer, né? Com temor, da maneira como convém. Então o que acontece? Aí fica uma dica assim, ó. O uso da língua estranha, o uso da variedade de línguas, ela não deve ser proibida da pessoa orar no seu individual. Ela deve ser organizada, né? Ordem e decência, quando ela é usada para falar ao público, para falar a alguém que não seja você mesmo, que não seja a Deus, né? Então, uma questão aí muito importante é quando criança começa a falar em línguas. Acontece às vezes da criança começar a falar em línguas estranhas e o pai e a mãe proibir, dar bronca, né? Não pode isso não, menino, não deve falar. Na verdade, a palavra de Deus, ela diz o contrário, ela diz que não deve proibir. Você deve dar espaço, deve dar lugar, porque ainda que seja inicialmente uma criança, ela pode até brincar de repente de falar em línguas. Mas se o pai e a mãe vai lá e poda, né? Ela acaba perdendo depois, aí, tendo mais dificuldade de conseguir fluir quando for algo verdadeiro, algo legítimo. Então, criança começou a falar em língua, jovem, deixa falar em língua. Amém? E ora, né, ao Espírito Santo aí para que seja ele mesmo, para que ele tome aquela pessoa e possa usar e mover nos dons. Amém? E aí nós vamos para o terceiro e último aqui, que é exatamente em cima da interpretação. Dando quase que uma continuidade, mas compreendendo aqui que a interpretação de línguas ela é um dom à parte. Uma pessoa pode ter variedade de línguas e não ter interpretação de línguas. Ela pode falar em língua e não interpretar. Outra pode interpretar e não falar. E o ideal mesmo aí, né, é que todos pudessem falar e compreender, interpretar aquilo que está sendo dito, para poder haver o entendimento. Então, a interpretação de línguas, vamos lá. Depende das línguas para operar. Traz o significado de uma mensagem em línguas. Não é tradução. Refere-se a uma língua estranha. É equivalente à profecia. Parecido com a profecia, né? Desde que haja intérprete, é o texto lá de 1 Coríntios que foi lido. Outras passagens nós já vamos ver aqui também, falando um pouco mais. Eu queria colocar assim um testemunho, na verdade, porque algumas vezes a gente se deparou, né, com a situação da variedade de língua encontrando a interpretação de línguas dentro de um culto. E é algo muito bonito de se ver, né? Assim, quando você vê que é autêntico, que é verdadeiro, que é o Espírito falando à igreja, que é Deus falando ao povo, e tendo alguém ali para interpretar, traduzindo, né, ali simultaneamente, e trazendo ao conhecimento, né, das pessoas aquilo que Deus está falando pela boca de alguém que ele tem presenteado aí, colocado esse dom. E a gente já se deparou, pôde testemunhar algumas vezes isso acontecer, algo muito lindo. Então vamos lá. Algumas passagens que falam da interpretação de línguas, né? Se você estiver marcando aí, ó. Então 1 Coríntios 14, 13, eu já citei aqui. Ore para que possa interpretar. Então quem fala em línguas, busque com zelo, né, os melhores dons. Paulo incentiva, ele diz assim, ó, busque com zelo os melhores dons. E eu volto a dizer, qual é o melhor dom para você buscar? É aquele que não tem na sua igreja, para que o corpo de Cristo esteja completo em todos os dons, né? Esse é o ideal em todos os membros, todos os dons. Deus deve ter o intérprete presente. Então 1 Coríntios 14, 27 e 28, eu também tinha citado ali, para que o uso da língua dos anjos, aí, né, da língua estranha, da variedade de línguas, possa ser utilizado em público, tem que ter o intérprete presente. Caso contrário, né, não use. Eu oriento sempre assim, quando for, se você está pregando a palavra, por exemplo, para alguns aí que já pregam, né, aqui do nosso grupo, e para os outros que vão pregar também, mas se você está pregando a palavra e aquele fogo, né, o fogo ali acendeu, né, incendiou, e você, naquele momento que você está pregando a palavra, vem aquela liberação, algo para você liberar em línguas estranhas. Ou você, né, é algo inexplicável, na verdade, porque você está pregando e quando aquele fogo começa a queimar ali, você está naquele fervor, você acaba às vezes liberando, né, palavras no sentido de intercessão, no sentido de se encher mais ainda.
ou liberando para a igreja, eu sempre oriento que pelo menos, não havendo intérprete, ou você não sendo intérprete, que pelo menos tire e afaste o microfone, né? Então você está pregando em português, microfone na boca ali, né? Você vai liberar alguma coisa, vai orar em línguas, vai mandar uma rajada, né? Como a gente costuma dizer, afasta o microfone naquele momento e depois você continua então a mensagem. Outra orientação que é para ser usado com ordem e decência, né? Então, concluindo aqui esses 9 dons, mas não acaba aqui o assunto de hoje, ainda tem mais uns minutinhos e eu quero aproveitar. A conclusão é a seguinte, né? Nós entramos pela porta, a conclusão do estudo, nós entramos pela porta que é Jesus Cristo, através do arrependimento, do batismo, e somos, ou sendo munidos e capacitados nos dons para seguir o caminho. Então Deus sabe que ao trilhar o caminho que é Jesus Cristo, essa caminhada que nós temos nessa terra, nós vamos precisar de toda a ferramenta, todos os instrumentos, aparatos necessários para essa caminhada, para essa jornada, para que a gente possa cumprir a missão que o Senhor propôs a cada um de nós. Amém, irmãos? Até aqui tudo bem? Está dando para acompanhar aí? Glória a Deus. Amém. Eu quero aproveitar esses últimos minutos, que ainda resta, para falar aqui a respeito do Espírito Santo. Vocês estão me ouvindo? Parece que travou. Só confirma para mim. Sim, estamos ouvindo. Amém. Amém. Sim, estamos ouvindo. Então eu quero encerrar essa parte. Estou de boa também. Glória a Deus. Estou de boa também. Falando um pouco sobre a pessoa do Espírito Santo. Porque sem ele não tem dom, né? Sem ele não tem uso correto dos dons. Sem ele não tem a disciplina necessária para o uso dos dons. Então, vamos lá, falar um pouquinho sobre o Espírito Santo, que é quem nos concede, né, todos esses dons que nós citamos aqui. Então, quem é o Espírito Santo, né? O Espírito Santo, ele é o outro Consolador anunciado por Jesus, né? Em João 14, Jesus ele anuncia aos discípulos que ele está voltando para o Pai, para preparar lugar, mas que ele enviaria outro Consolador. Então, primeira coisa algumas coisas que a gente precisa entender a respeito do Espírito Santo. Primeiro que ele é uma pessoa, né? Ele é a pessoa do Espírito Santo, não é um fantasma, não é uma alma penada, não é uma assombração, ele é parte da Trindade e ele se constitui numa pessoa sensível, extremamente santa, num grau de santidade que a gente, como humanos, tem até dificuldade de compreensão muitas vezes. E o Espírito Santo ele tem alguns papéis fundamentais para o nosso crescimento, para glorificar o nome do Senhor, para edificar a igreja na terra, né? O Espírito Santo, então, ele é esse consolador, é o outro consolador enviado para nos ensinar tudo o que nós devemos fazer, para nos orientar, para nos consolar, nos dar o refrigério, para nos fortalecer. Ele também é conhecido no grego como Paracletos, né? Então, doutor Paracletos, né? A gente costuma dizer, ó, quando você tiver com problema, tiver com dificuldade, faz uma consulta com o doutor Paracletos, entra no seu quarto, conversa com ele, que ele vai te dar toda a orientação, te ensinar, te instruir o que ser feito. Então, Paracletos seria um nome no grego. No hebraico, né, a gente tem um nome aí que é Ruach HaKodesh, que significa Espírito de Santidade. Então, ele é é chamado, ele tem vários nomes na palavra, né? Espírito da Verdade, Espírito de Santidade. As traduções aí do original, né, variam entre sopro, vento, respiração, espírito, que se refere à palavra Ruach. Então, quando você ouvir Ruach ou Paracletos, está se referindo ao Espírito Santo. E HaKodesh, que significa santidade. Ele é o Espírito da verdade, né? Testificado por Jesus lá em João 14:17. Ele é o único verdadeiro e somente podemos chegar à verdade por meio dele. Então, ele é o Espírito da verdade que nos conduz à verdade. Né? Em Mateus 12:31, está escrito assim, né? Por esse motivo, eu lhes digo, todo pecado e blasfêmia serão perdoados aos homens. Mas a blasfêmia contra o Espírito Santo não será perdoada. Então presta muita atenção nisso, irmãos, porque a gente está falando de dons espirituais e isso é muito sério. Muita gente questão dos dons espirituais, muita gente usa de uma maneira a querer se promover. É claro que naquilo que é usado, o Espírito Santo não estando ali naquilo que está sendo dito, na maneira como está sendo declarado, usado, não vai testificar, não vai se cumprir nada daquilo e também o Espírito Santo ele não deixa a igreja ser confundida, né? Então o que eu queria deixar assim, ó? Ele é chamado Espírito da Verdade pelo próprio Cristo. Ele só tem a ver com aquilo que é verdade, ele revela a verdade, não tem nada a ver com nenhum tipo de mentira ou invenção humana, né?
O Espírito Santo, que é o Espírito da verdade, ele não se mistura com mentira ou com enganação. Então, todas aquelas pessoas que você vê aí fazendo as famosas profetadas, né? Que não é profecia, que não é revelação, aquilo que não vem de Deus. Mas a gente sabe que tem muita igreja hoje que se fundamenta em profetadas. Coisas da parte do homem para tentar se promover, uma invenção, né? Querendo parecer espiritual, querendo parecer cheio do Espírito Santo. Mas quando na verdade usam o nome do Espírito Santo, isso é grave, isso é grave. A Bíblia está dizendo aqui, ó, que quando alguém usa o nome do Espírito Santo para se promover, né, para dizer que está fluindo num dom, que é espiritual, e lança palavras, inclusive, né, baseado aí no nome do Espírito Santo, para fazer declarações falsas, afirmações falsas, isso é perigosíssimo, porque aqui o Mateus escreve, né, que na verdade todas as situações são perdoadas, né? Então ele está dizendo assim, ó, todo pecado e blasfêmia serão perdoados aos homens. Então quando alguém brinca com o nome do Senhor, quando brinca com o nome de Cristo, né, quando faz piadinha com o nome de Jesus, com o nome de Deus Pai, né, tudo isso tem perdão, a palavra está dizendo. Tudo que você puder imaginar de pecado ou blasfêmia tem perdão. Mas quando é contra o Espírito Santo, a palavra de Deus exorta dizendo assim, olha, não entristeçais o Espírito Santo, porque ele se entristece facilmente pela sua sensibilidade, né? Ele é o nosso intercessor diante de Deus, e a palavra diz que ele chora com ranger de dentes, ali, com gemidos inexprimíveis, para poder interceder em nosso favor. Então, a gente tem que tratar ele com a máxima honra, o máximo respeito, e entender que não se brinca com o Espírito Santo, nem com os dons que ele concede, porque isso é passível de condenação imediata, não tem reversão. Assemelha-se, né, à condenação do próprio Lúcifer, que foi condenado, sentenciado, julgado já está julgado, já está condenado, não tem meios dele se livrar do fim que o espera. Então, irmãos, quando for usar os dons, tem que ser com muito temor, e não usar o nome do Espírito Santo para qualquer coisa que você em algum momento possa achar que é. Amém? Porque isso daí vai trazer uma consequência eterna, né? Negativa e eterna, perpétua para a sua vida. Dentro daquilo que a gente estudou aqui, né? Falando sobre infernos, lá é o destino. Né? Então não brinca de usar o nome do Espírito Santo em vão, porque para esse pecado, é o único pecado que a Bíblia diz que não existe perdão. Amém? E aí, para encerrar, que já vai dar o nosso tempo, se alguém quiser fazer alguma pergunta aí, comentário, tem ali 8 minutos no meu relógio. Então vamos lá. Distribuição dos dons espirituais pelo Espírito Santo, como a gente sabe, né? O revestimento de poder também envolve a distribuição dos dons da igreja. Alguns textos a gente leu inicialmente, né? Romanos 12, 1 Coríntios 12 e Efésios 4, vai falar sobre aqueles 3 grupos de dons da tabela que a gente citou inicialmente. Tanto os miraculosos como curas, quanto os ordinários como socorro e ensino. Então, tudo aí está ligado, né, à edificação da igreja. São dons para a edificação do corpo de Cristo na terra, a maior parte deles com finalidade evangelística, que é para ganhar almas, né? Porque o Espírito Santo aí também ele convence acerca do pecado, da justiça, do juízo, e ele faz isso através dos dons também. É função do Espírito? Pastor. Pode falar. Pastor, como saber se o que eu... Tipo assim, é uma dúvida que eu tenho. Como saber se o que eu estou falando... Eu sinto que vem do Espírito Santo, mas como a gente saber se é do Espírito Santo ou é uma coisa que a gente está falando da nossa própria alma, do nosso próprio pensamento, sei lá. Entendeu o que eu quis dizer? Uma coisa, mas talvez não seja. Entendeu o que eu quis dizer? Tipo assim, às vezes a gente está falando uma coisa, mas talvez não seja do Espírito Santo. Aí, na verdade, a gente voltaria... Isso, Vamos ver se dá para voltar rapidinho aqui. Ainda dentro do tempo. Voltaria sobre algo que eu disse, sobre como testar, né, aqui embaixo, ó. Como julgar, né, aquela profecia, mas seria assim, como julgar os dons em geral. Então, primeiro, 3 coisas aí são importantes. Primeiro, deve se cumprir, deve ser, né, ou se é baseado em revelação, palavra de conhecimento, tem que haver, aquilo tem que ser testificado, né, pela pessoa sendo revelado. Eu sempre digo que revelação ela sempre vai ter um tipo de raiz, né, de origem. Então, eu se manda de Jesus falando para ele, olha, eu vi você debaixo da figueira, fiquei impressionado, né? Quer dizer, já pega uma raizinha lá de trás para começar a falar o que ele vai falar. Então, olha só, o dom, ele deve cumprir ou deve estar condizente com aquilo que a pessoa viveu, está vivendo.
ele tem que estar de acordo, alinhado com a palavra de Deus, e ele também tem que, ele vai ser confirmado por outras profecias. Então o que eu digo sempre? A pessoa que você recebeu uma palavra, uma revelação ou profecia, ora Deus pede confirmação. Pode ser não, pede Espírito Santo, ó, confirma se é isso, que o senhor possa falar comigo, através de outra pessoa também, falar comigo em sonho, de alguma, e mediante oração também, aí respondendo, sempre que estiver em oração, né, pedir discernimento espiritual, pedir para o Espírito Santo, olha, me ajuda a discernir para eu não falar da minha carne, para eu não falar do meu achismo, daquilo que eu penso que é, mas para que eu seja verdadeiramente um instrumento do Senhor, né, aí, na sua... Então, na verdade, a maneira como vai se confirmar a verdadeira existência do espiritual, né, do dom, é a respeito do cumprimento, está ali o cumprimento. Então, se é uma profecia, vai se cumprir. Se é uma relação, palavra de conhecimento, palavra de sabedoria também, ela vai estar condizente com aquilo, a pessoa vai ter, ela fala, não, é isso mesmo. Isso aí tem relação, bate com aquilo que eu estou vivendo, bate com aquilo que eu vivi, bate com aquilo que eu estou pedindo, com aquilo que eu estou esperando. Então a confirmação vai trazer esse discernimento, vai cooperar nesse discernimento aí, quando é o Espírito Santo movendo ali. Aí para encerrar, qualquer coisa, se você quiser, a gente conversa mais depois aqui no WhatsApp essa questão, mas acho que deu para entender, né? É que o nosso tempo está indo embora já. Então olha só, para encerrar aqui, ó, a distribuição dos dons do Espírito, espirituais, né? Revestimento de poder, é função do Espírito a distribuição conforme a sua vontade, não e de acordo com o ministério que cada pessoa será. O Espírito Santo é responsável pela conversão de vida, é a igreja, o estado, a justiça e do juízo. Portanto, uma pregação eloquente que seja, e os muitos estudos da palavra jamais nos convenceriam a qualquer pessoa dessas verdades. E vou lá para o último, que também vai completar essa resposta que eu dei, né? Que são evidências de uma cheia do Espírito. O principal, né, talvez aí para a gente considerar, de saber quando o Espírito Santo está na vida de alguém, está movendo na vida de alguém, está ligado ao fruto do Espírito. Tem lá no início, né, desse assunto. Só tem os dons quem tem o Espírito Santo. E quem tem o Espírito Santo é conhecido pelo fruto do Espírito que se manifesta na vida dessa pessoa. Então, evidências de uma pessoa cheia do Espírito Santo. Encontramos o fruto do Espírito nela. O fruto que tem ali os gomos, para dar exemplo, que são o amor, a alegria, paz, paciência, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Descrito lá em Gálatas 5:2. Se você enxerga isso em uma pessoa, pode ter certeza, ela é cheia do Espírito. Ainda que ela fique calma e não chore no louvor, não saia rodando no pirueiro, né? Não pregue eloquentemente, nem faça grandes sinais. Se ela tem o fruto do Espírito, ela tem o Espírito Santo. Lá em 1 João, se vocês puderem ler também, que não vai dar tempo, mas se puder ler a primeira carta de João, ele vai falar sobre os sinais da verdadeira espiritualidade, os sinais que acompanham um verdadeiro Filho de Deus. Quais são? Primeiro, né, é lá no capítulo 2, tá, de 1 João, verso 3 vai dizer assim, ó, a pessoa que tem o Espírito Santo, que tem o fruto do Espírito, primeiro, ela guarda os mandamentos de Deus. Segundo, ela ama o seu irmão, independente, ela ama o próximo, independente da sua aparência, condição financeira, ela ama incondicionalmente. Ela não ama o mundo, ou seja, valores seculares, aquilo que pertence a esse mundo. Ela pratica a justiça, né, a justiça de Deus. Ela não vive pecando. E ela ama, né, mais uma vez aí reforçando, ama incondicionalmente com um amor ágape, um amor incondicional, um amor que só o Espírito Santo traz para as nossas vidas, para dentro de nós. De você olhar a pessoa, por mais imperfeita que ela seja, e amar como Jesus amou. Amém? Em nome de Jesus, Deus te abençoe.